Bem-vindos à nossa aula de História da terceira série. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Ronaldo, dá um oi pra ele e vamos juntos na melhor, a mais esperada, a aula de História. Vem com a gente para viajar pelo conhecimento da história do Brasil e tenha como companheiro nesta aula, além de estar conosco, de aprender muito, o seu caderno, lápis, caneta. Sim, anote as informações importantes dessa aula para você continuar os seus estudos. Anote, não deixe a aula de história parar por aqui, continue, porque é a melhor aula, você sabe disso. Então, o que nós vamos aprender nessa melhor aula? Nós vamos conversar sobre o que estava estabelecido na Constituição de 1934. Sim, outra Constituição do Brasil. Ainda, nós vamos perceber as diferenças entre dois grupos políticos neste período da história do Brasil dos anos 1930. A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. E ainda, vamos analisar como foi o início do governo chamado de Estado Novo, uma fase do governo do Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Viu que tem bastante coisas para a aula de hoje, muito conhecimento. Você vai terminar essa aula entendendo muito melhor a história do Brasil. Vem com a gente, vem com tudo, porque a gente vai fundo hoje. E para começar com tudo, aquecimento. Duas perguntas básicas para você responder, para entender sobre o que nós vamos estudar nessa aula. Você lembra como que o Getúlio Vargas chegou à presidência da República do Brasil? Como que ele se tornou o presidente do Brasil, você lembra? Fácil essa, né? E ainda, quais as diferenças, ou quais foram as principais novidades, as novidades estabelecidas no Código Eleitoral de 1932? Tá, essa é um pouco mais detalhada, mas a primeira é tranquila. Como Getúlio Vargas se tornou o presidente do Brasil? Não, ele não venceu a eleição, para com isso. Ele perdeu a eleição de 1930 para o Júlio Prestes, porém liderou um movimento que tomou o poder no final do ano de 1930 com o apoio dos tenentistas, movimento que já vinha na década anterior. Novidades do Código Eleitoral de 1932, estabelecido por Getúlio Vargas já no seu governo provisório. Voto secreto. Fim daquele voto de cabresto, do voto aberto. Ainda, voto feminino. Permissão para as mulheres votar e serem votadas. Tão importante aí. E ainda a criação da justiça eleitoral para estabelecer aí os parâmetros corretos da legalidade nas eleições do Brasil. Então, novidades a partir de 1932 no Brasil. Entendeu nosso contexto? Governo Getúlio Vargas. Vamos para a nossa aula, falando sobre um dos assuntos dessa aula. Aqui é a capa da Constituição do Brasil de 1937. Sim, 37. Outra Constituição. Ao assumir o governo em 1930, o Getúlio Vargas cancelou a Constituição de 1891. Em 1934, uma nova Constituição para o Brasil. E em 1937, outra Constituição passou a vigorar. A atual Constituição do Brasil é de 1988. Por que o Brasil passou por tantas mudanças constitucionais? Por que foram necessárias tantas constituições para o Brasil? Porque as constituições marcam períodos diferentes de governo, formas de governo diferentes. Não a mudança de um presidente para outro, mas formas de governo diferentes. Então o Brasil passou por várias formas de governo diferentes, então sendo necessária a mudança da nossa Constituição. E aqui, observa bem essa imagem na sua tela. Muitos homens, todos deputados, e no meio se destaca uma mulher. Essa imagem é da sessão da Assembleia Constituinte do final do ano de 1933. Preparação para a Constituição promulgada em 1934. E aí se destaca a presença da deputada de São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, primeira mulher eleita deputada pelo Brasil, aqui no Brasil, a partir do Código de 32, que permitiu o voto feminino. Em 2018, aqui nós temos uma,
1933, a Carlota Pereira de Queiroz. Em 2018, foram eleitas 77 mulheres deputadas federais. Num total de 513 deputados que nós temos federais, um total de 513, 77 são mulheres, ou seja, 15% do total. Percebeu como a igualdade está bem longe na Câmara dos Deputados? A representação por igualdade está bem longe de acontecer, mas está caminhando nesses anos. Constituição de 34, essa que inclusive aí na imagem, a Carlota Pereira de Queiroz ajudou a criar, está ela assinando os documentos da Constituição, como mulher ajudou a criar. O que houve nessa Constituição? Aquelas mudanças do Código Eleitoral de 1932 foram confirmadas. Lembra delas, criança? Voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral. Ainda, ensino obrigatório gratuito no Brasil. Então, ensino primário, gratuito e obrigatório. Justiça do trabalho, então a previsão para a criação da justiça do trabalho, além da justiça eleitoral, que já estava no Código Eleitoral de 32. Direitos trabalhistas foram confirmados e eles já vinham acontecendo desde a criação do Ministério do Trabalho em 1930, já no governo Vargas. A eleição de 1934, ela seria indireta por essa Constituição. A partir daí, todas as eleições seriam diretas, com voto popular. Mas a eleição de 1934, não. Então, ela finaliza o governo provisório do Getúlio Vargas e há uma eleição para presidente. O Getúlio Vargas concorreu contra o Borges de Medeiros e o Getúlio Vargas venceu essa eleição indireta. Portanto, sem voto da população, o voto foi dos representantes, os deputados. O Getúlio Vargas venceu, não havia previsão de vice-presidente, então não havia um cargo de vice-presidente, e o mandato dele por 4 anos, isso estava estabelecido na Constituição. Mandatos de 4 anos para os presidentes sem reeleição. Portanto, o Getúlio Vargas deveria terminar seu mandato em 1938. Se você lembrar da história do Brasil, o que a Constituição de 1934 colocou era muito parecido com muitos dos pedidos do movimento tenentista da década anterior dos anos 1920. Exatamente o movimento no qual o Getúlio se apoiou para assumir a presidência. Tanto aqui confirmados na Constituição. Vamos para um exercício. Entre o final de 1933 e julho de 1934, os debates na Assembleia Constituinte foram acalorados e o resultado foi uma Constituição avançada. Palavras aí do escritor Marcos Napolitano. Quais mudanças da Constituição de 34 procuraram, com maior ênfase, coibir as práticas das oligarquias e do coronelismo?
Constituição de 1934 chegou então como um fechamento dessa mudança que começou em 1930 com a posse do Getúlio Vargas, cujo objetivo principal era enfraquecer as oligarquias, tirar o poder dos coronéis. Quais dispositivos da Constituição de 34 procuraram coibir então essas práticas? Vamos lá. Primeiro, mudanças no Código Eleitoral. Aquelas de 1932, elas foram confirmadas, como por exemplo, voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral. Ainda, o ensino primário gratuito e obrigatório, um pedido lá do tenentismo. A criação da justiça do trabalho e a manutenção, a confirmação dos direitos trabalhistas. Então, mais direitos para a população. Ainda, tudo isso dificultou aquelas práticas que já eram comuns das oligarquias. Toda aquela prática política ficou dificultada por essa Constituição, confirmando as mudanças que começaram em 1930. Então, período constitucional no Brasil, nós chamamos esse período de governo constitucional de Getúlio Vargas. Ele eleito presidente de maneira indireta, mas agora com um mandato, cumprindo uma lei e uma Constituição. Neste período do governo dele, característica, a liberdade que a Constituição deu. Então essa Constituição trouxe liberdade e estimulou participação política. Amplos setores da sociedade passaram a discutir a vida política do Brasil. Então maior liberdade. Na Europa, então, nesse mesmo contexto, na Europa, no mesmo período, movimentos de governos totalitários entravam em cena, com muitos radicalismos nacionalistas. Então você tem movimentos como o fascismo na Itália, liderado pelo Mussolini, e o nazismo na Alemanha, liderado pelo Hitler. Esses movimentos totalitários, então, ganhando cada vez mais força na Europa neste mesmo período. No Brasil, dois grupos políticos com ideias bem definidas, mas opostas, disputavam a atenção da população e disputavam a cena política. A Ação Integralista Brasileira, com a sigla AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, com a sigla ANL. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois grupos para você entender as ideias. A Ação Integralista Brasileira, criada em 1932 pelo escritor Plínio Salgado. Então, além dele, Gustavo Barroso e o Miguel Reale participaram da criação deste movimento. As ideias, o que defendia este grupo? Defendia um governo autoritário, com toda a autoridade centralizada no governo, e este governo exercido por um chefe único, de partido único, portanto sem espaço para oposição, a união de todos em torno deste líder. Predomínio dos interesses da nação sobre os interesses do indivíduo. Então, o interesse do país é maior do que o seu interesse particular, todos vivendo para o bem deste país. Combate ao comunismo como marca, o comunismo que vinha desde a Revolução Russa de 1917, com um expoente na União Soviética, combate a isso. E nacionalismo extremo, um nacionalismo mesmo extremo. Participação principal, classe média, católicos e militares formavam os principais integrantes desse movimento da ação integralista, conhecida como os integralistas. Do lado direito da sua imagem, você tem uma composição com uma foto dos membros do integralismo. Então, repare, uniformes militares, essa seriedade militar. No braço esquerdo, você repara, então, um símbolo com a letra sigma, símbolo dos integralistas. A letra grega sigma dá a ideia de soma, todos juntos para ter um resultado em volta do governo autoritário. E o Plínio Salgado ali na imagem, então, à sua direita. Junto, a expressão símbolo do integralismo, Anauê, que vem do tupi. Lembra a ideia do nacionalismo? Então, tupi, que é algo como você é meu irmão, você é meu parente, eu te reconheço como um meu. Além disso, o slogan, além do Anauê e o cumprimento esticando a mão direita em direção ao próximo, falando Anauê, ainda o slogan Deus, Pátria e família como elementos máximos aí do integralismo. O grupo rival ao integralismo,
Aliança Nacional Libertadora, criada em 1934 e com a forte liderança do ex-capitão Luiz Carlos Prestes. Está aí a imagem dele à sua direita. Luiz Carlos Prestes, sim, criança, aquele da coluna Prestes, um movimento que andou pelo Brasil nos anos 1920. Principais elementos: socialistas e comunistas compondo a Aliança Nacional Libertadora. Defendiam aqui alguns itens como nacionalização das empresas estrangeiras, nacionalizar, tornar tudo isso do governo, não pagamento da dívida externa, parar com o pagamento da dívida externa e usar esse dinheiro para o bem da população. Ainda defendiam garantia das liberdades individuais, sem um governo que tirasse as liberdades da população, e a formação de um governo popular, socialista no Brasil. Defendiam ainda a reforma agrária e, como lema, pão, terra e liberdade. Então, a distribuição mais igual das condições de vida no Brasil. Então, reparou? Dois grupos extremamente opostos dividindo a atenção neste período. Exercício para você. Totalmente divergentes entre si, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora eram bem definidas programaticamente e conseguiram produzir grande mobilização do país. Para você agora, aponte as principais diferenças entre a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Tranquilo, facinho, vai lá. Havia diferenças entre esses dois grupos, antagônicos entre si. Principais diferenças? A Ação Integralista Brasileira, sigla AIB, inspiração no fascismo italiano, uma estrutura militar, nacionalismo extremo, defesa de um líder e um partido único e forte e combate ao comunismo usando também censura. A Aliança Nacional Libertadora, ANL, contra o integralismo, formada aí por comunistas e socialistas, defendia a reforma agrária, garantia das liberdades individuais e a formação de um governo popular. Diferenças entre os dois grupos neste período do governo Vargas. Ainda neste governo constitucional do Vargas, uma tentativa de golpe chamada Intentona Comunista em 1935. Tentativa de golpe feita por militares contra o governo de Getúlio Vargas, em nome da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Principais cidades onde o movimento aconteceu: Natal, no Rio Grande do Norte,
Recife, em Pernambuco, e Rio de Janeiro. A liderança principal foi do Luiz Carlos Prestes e da sua companheira alemã, Olga Benário, a foto dela aí do lado direito da sua tela também. Claro, além de outras pessoas. Tropas leais ao governo venceram o movimento, ele não teve êxito, a intentona comunista, e a partir disso o governo prendeu simpatizantes da ANL pelo país todo, as cadeias foram cheias de simpatizantes da ANL, tentativa de golpe. E aí nós chegamos num período mais dramático do final do governo constitucional. Que período é esse? Pela Constituição de 1934, o mandato do Getúlio Vargas terminaria em 1938 sem reeleição. Nós falamos disso nessa aula. Em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército informou ter descoberto um plano comunista para destruir a democracia no Brasil, o chamado Plano Cohen. Então, um plano comunista que destruiria a democracia no Brasil. Aqui até a manchete do jornal Correio da Manhã sobre isso. As instruções do Comintern, uma organização comunista, para a ação de seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. Um plano de comunistas para tomar o governo no Brasil, um risco à nossa democracia. A ação do Getúlio Vargas, então, vamos lá. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anunciou o fechamento do Congresso Nacional e ainda uma nova Constituição para o Brasil, anulando a Constituição de 1934. Então, mudou o governo do Brasil, cancelou a eleição, fechou o Congresso, nova Constituição, o Getúlio Vargas governando por decretos. Era necessário para manter a ordem no Brasil. Porém, descobriu-se depois que o Plano Cohen era uma farsa, forjada aí por membros do exército, do governo, até com apoio de integralistas. Uma farsa para manter Getúlio Vargas no poder. Uma atividade então para você, a partir disso que a gente estudou. Observe bem essa imagem. E aí tem um texto junto na revista Careta que publicou essa imagem que diz assim: para que arame farpado, se é possível arranjar tudo com as habituais cascas de banana? Explique os elementos presentes nessa charge, nesse contexto histórico. Na charge, Getúlio Vargas espalhando cascas de banana em frente ao Palácio do Catete, sede do governo. O que tem essa imagem? Na charge, o personagem de Getúlio Vargas afirma que não necessita de grandes armadilhas complexas para permanecer no governo, pois bastaria uma armadilha simples, como cascas de banana, para que seus inimigos escorregassem e não ameaçassem seu governo, que foi exatamente como ele fez depois com o Plano Cohen, um plano simples para se manter no governo. E a Constituição de 1937, então aí desse novo governo, que o Getúlio Vargas chamou de Estado Novo, um novo governo para manter a ordem no Brasil. Ela recebeu o apelido de Constituição Polaca, porque era inspirada no modelo da Polônia. Como era?
centralizadora e dava ao governo poderes praticamente ilimitados. Permissão para o Getúlio Vargas governar por decretos-lei. Ele governava sozinho. Suspendeu as eleições. Extinguiu todos os partidos políticos no Brasil. Todos foram extintos. Greves e manifestações contra o governo proibidas. Agentes do governo podiam invadir casas e prender pessoas de forma autoritária. E os sindicatos passaram a ser controlados pelo governo. Ditadura, na prática, no Brasil, a partir de 1937. O que você aprendeu nessa aula? A Constituição de 34 encerrou o governo provisório do Vargas. A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora dividiram as atenções políticas neste período. O Plano Cohen foi um suposto plano comunista para destruir a democracia no Brasil. Foi determinante para a instauração do Estado Novo, um governo de ditadura. Galera, nós ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!